Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 13 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Um estudo revela que o mosquito da dengue está mais resistente à ação de inseticidas. Já está na internet o maior acervo de jornais, revistas e documentos históricos do país. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Pesquisadores descobriram que o mosquito da dengue está mais resistente à ação de inseticidas. O estudo foi feito nos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. A dengue é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Só no Brasil, nos primeiros 6 meses de 2012, foram confirmados 474 mil casos da doença, com 154 mortes. E o problema pode se agravar ainda mais. Pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz comprova que o mosquito Aedes aegypti está se tornando cada vez mais forte. E o motivo disso é o uso exagerado de inseticidas. Quando o inseto não morre com o veneno, ele se torna mais resistente. Por uma questão de adaptação. Quanto mais você oferece o problema, aqueles que naturalmente conseguem, que estão adaptados e conseguem passar por esse problema, eles acabam levando essa característica para as próximas gerações e assim a gente pode acabar sem alternativa de controle. A comprovação científica foi feita com estudos em 9 gerações de mosquitos capturados em 5 estados brasileiros. Em todos os casos, a resistência ao inseticida atingiu níveis preocupantes. Quanto mais a ciência avança no conhecimento dos hábitos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, mais os especialistas recomendam os cuidados caseiros como meios mais eficazes de combater os criadouros do mosquito. Verificar os vasos de plantas deve ser um hábito diário, segundo os especialistas. É importante evitar acúmulo de água em recipientes abertos e não deixar latas, garrafas e pneus jogados. 10 minutos por semana para eliminar todos os objetos que acumulam água. Aquilo que não puder ser eliminado pode ser vedado. Isso é uma medida ecológica. Você não está usando inseticida e está contribuindo com a saúde pública como um todo. E está protegendo sua família de vir a contrair dengue. Já está em vigor em Minas Gerais uma lei estadual que obriga fornecedores de produtos e serviços a marcar dia e horário para entregas em domicílio. A determinação divide opiniões entre comerciantes e representantes dos consumidores. A surpresa que Edir quis fazer para o filho virou um presente de grego. A geladeira comprada nunca foi entregue. Foram mais de 3 tentativas, indo, esperando e não acontecendo o que eles estavam prometendo. Depois de um mês de tentativas, a gente foi na loja, fez o cancelamento da primeira compra, entrou numa outra loja, escolheu um outro modelo de geladeira. E aí a gente recebeu em 3 dias. O caso da família não é isolado. Em Belo Horizonte, muitos consumidores relatam ao Procon Municipal os transtornos com o descumprimento da data de entrega das compras por parte das empresas. A determinação publicada no último dia 2 pelo Diário Oficial de Minas Gerais obriga fornecedores de produtos e serviços a estipular data e turno para entrega das mercadorias. A nova lei estadual vem reforçar o que já era previsto no Código de Defesa do Consumidor. Mas, de acordo com a Seminas, a lei precisa de emendas para beneficiar tanto empresários quanto consumidores. Muitas vezes, nós temos, através de empresas de e-commerce ou empresas, mesmo sem ser e-commerce, transportes que vêm por rodovias, transportes que dependem de correios, de empresas aéreas. Documentos inéditos que revelam detalhes do Brasil colônia, especialmente de Minas Gerais, estão sendo desvendados por uma herdeira dos Lobo Leite, família portuguesa que veio para o Brasil no início da colonização e se instalou na cidade mineira de Congonhas. Os documentos ficaram guardados dentro desse armário por 30 anos. A pedido dos bisavós dessa advogada, o acervo ficou praticamente escondido no apartamento da família em Brasília. Conta bastante da história de Minas Gerais, das minas, das terras próximas a Ouro Preto, Vila Rica. Então tem bastante coisa interessante, tem mapas antigos, né? Documentos, processos, tudo, bastante coisa relativa à ferrovia, à criação da ferrovia.
Por muito tempo, a família foi a mais influente de Congonhas, na região central de Minas, tanto que dá nome a um povoado afastado do centro. O distrito de Lobo Leite tem o mais importante conjunto arquitetônico da cidade. No local, é possível encontrar uma estação ferroviária e um casarão que levam o nome da família. Para organizar as centenas de papéis, Yara conta com a ajuda dessa antropóloga, que já identificou autorizações emitidas pelo Reino de Portugal para a exploração de fazendas e jazidas, mapas feitos à mão para a construção de estradas de ferro, registros cartoriais de fazendas da região de Ouro Preto dos séculos XVIII e XIX. O documento mais antigo do acervo da família é a Carta de Sesmaria, assinada por Dom Manuel de Portugal, que legalizava a distribuição de terras no estado de Minas Gerais. Apesar de não ter analisado todo o material, a antropóloga considera o acervo importante para a história do Brasil. A gente conhece melhor a história do Brasil, né? E esses são documentos originais, é uma fonte primária, merece ser estudado, né? E que a gente vai, então, descortinando quem nós somos a partir desses documentos que já dão muitas informações. O que eu queria mesmo era que alguma biblioteca, algum museu realmente descobrisse e desse uma finalidade pública, né? Que as pessoas pudessem ter acesso, saber, ficar sabendo o que é parte da história aí do Brasil. Mochila, uniforme, estojo, fichário. Hoje você aprendeu aí mais 4 sinais. Vamos revisar? Mochila, uniforme, estojo, fichário. Uma escola do Rio Grande do Sul dá um exemplo que deveria ser seguido Brasil afora. O cultivo de produtos sem agrotóxicos virou disciplina escolar e a horta ecológica mudou os hábitos alimentares dos alunos. O alto índice de obesidade registrado no estado provocou a criação do projeto da horta ecológica na Escola Estadual Coronel Massoda, em Porto Alegre. Professores e direção começaram a observar os tipos de alimentos consumidos pelos estudantes e perceberam que a maioria era industrializado e cheio de conservantes. Começamos a ver o tipo de alimentação, o que esse jovem trazia da sua casa para comer na merenda, ou que tipo de alimentação que ele mais procurava. Os alunos começam o trabalho em sala de aula. Na teoria, aprendem com os professores de biologia, matemática, física e química como construir o canteiro, quais os tipos de solo mais adequados para o plantio das sementes, como fazer a compostagem e quais os nutrientes de cada alimento. Depois vão para a prática. A cada trimestre, 60 alunos trabalham na horta, mas todos se beneficiam com o plantio dos alimentos, que são consumidos na merenda escolar. Na cozinha da escola, a merendeira prepara os alimentos cultivados na horta. Os cardápios são determinados pela Secretaria Estadual da Educação. Bem elaborado para nós e a gente só transfere e adapta alguma coisa. Tu viu ali que a gente pode substituir um sanduíche por um bolo, um bolo de chocolate por um bolo de milho. É essa a única troca que a gente faz. No começo, os alunos resistiram a mexer na terra e na areia, mas depois adquiriram o gosto pelo plantio dos alimentos. Hoje, eles têm orgulho do próprio esforço. Um padrão de qualidade bem acima das outras escolas, bem diferente, é bem nutritivo, é bem gostoso também. A gente fez uma tabela, eu olhei o que eu comia, daí eu percebi também que eu tenho que comer bem mais salada do que eu comia antes. A Biblioteca Nacional dá um presente para pesquisadores e curiosos. Está na internet o maior acervo de jornais, revistas e documentos históricos do país, Cláudia. E o melhor que é tudo gratuito. Digitalizar e preservar. O site da biblioteca pega carona com a tecnologia e lança uma grande coleção de revistas, jornais e anuários. Publicações com assuntos específicos e editadas com periodicidade regular. Ler um jornal do início do século XIX passou a ser um passeio pelo tempo que pode começar em segundos. A Biblioteca Nacional tem o maior acervo de periódicos do Brasil.
Antes, para consultá-lo, era preciso vir até aqui. Agora basta um clique. Quase todo o material está disponível na internet. São 600 títulos e 5 milhões de páginas. E até o fim do ano, este número deve dobrar. 7 dias da semana, as 24 horas do dia, uma grande parcela dos tesouros que estão aqui na Biblioteca Nacional para que eles possam ser consultados pelo público, não só do Brasil, como do mundo todo. Um documento precioso que está disponível no site Guarda-Memória da Santa Inquisição em Portugal. Registros que foram trazidos pela família real em 1808. Estavam em péssimas condições. A tinta dos manuscritos era à base de ferro, que com o tempo enferrujou e deteriorou boa parte dos escritos. Para deixar esse momento da história acessível a todos, foi preciso importar técnicas de restauro e adquirir equipamentos mais modernos, como esta obturadora de papéis, responsável por recompor cada falha do pergaminho. São extremamente preciosos, são extremamente raros, são documentos de grande valor, tanto para a história de uma forma geral, a história geral da igreja, como a própria história da Biblioteca Nacional, porque é aqui que eles estão depositados. E o site da Biblioteca Digital é bndigital.bn.br. E aí, o Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.